As boas-vindas ao Antônio José Picolé, que é membro da maçonaria aqui em Alagoinhas e que neste dia especial o dia do maçom vem aqui bater esse papo com a gente. E eu já começo, Picolé, além de lhe parabenizando, né, que o abraço seja extensivo aos demais maçons da cidade, perguntando quando e como foi criada a maçonaria, que é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? E também quem é que pode fazer parte da maçonaria. Bom dia. Muito bem. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é Antônio José Picolé de Oliveira. Vim falar hoje sobre a maçonaria. Hoje é 20 de agosto, dia do maçom. Eu sou da loja Obreiros da Fraternidade de Alagoinhas. Nós temos 3 lojas aqui. Sim. Loja Obreiro da Fraternidade, que o venerável é Carlos. Temos a 25 de dezembro, que o venerável é Vitor, oficial da Polícia Militar. E temos também a Caridade e Sigilo, que é o venerável Joildo. Então são 3 lojas maçônicas em Alagoinhas. Muito bem, eu sou mestre maçom, sou grau 33, há 12 anos que sou grau 33, igual a Jesus Cristo, que a gente fala 33, é por causa de Jesus Cristo. Então, quando foi criada a maçonaria? E eu vou falar sobre o segredo da maçonaria, viu? Vocês ficam ouvindo. Sim. Que no final eu vou contar o segredo da maçonaria que todo mundo... Picolé, olha lá o que você vai revelar nesses microfones hoje, pelo amor de Deus, viu? Olha lá. Pois é, vamos no final falar sobre o segredo da maçonaria. Muito bem, quando foi criada a maçonaria? Nós temos o grande rei Davi, que fez os salmos, e nós da maçonaria usamos principalmente o Salmo 133. Muito bem. E aí o Davi teve um filho chamado Salomão. Sim. Rei Salomão. E foi o rei Salomão quem iniciou a maçonaria há 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Foi exatamente quando foi criada a maçonaria e está até hoje. Está até hoje porque ela tem os seus segredos. Pois bem, e aí quem é que pode entrar na maçonaria? Qualquer pessoa pode entrar na maçonaria, preto, branco, amarelo, pode. Qual é o pré-requisito? Tem que acreditar em Deus. Se a pessoa não acreditar em Deus, fica impedido de entrar na maçonaria. Sim. Aí alguém pode dizer, foi fulano de tal, eu conheço ele, que ele é não sei o que lá, é comunista e tal. Tem as pessoas que mentem. Então no dia a dia ele entra e aí vai se apurando aquela pedra bruta, nós vamos tirando as arestas e vai descobrindo algumas coisas indevidas. Sim. E pode ser expulso. Como o ano passado, a semana passada, nós tivemos a expulsão de um mestre lá da cidade de Ilhéus. Foi expulso da maçonaria. Por qual motivo, no caso dele? Não vamos divulgar, porque é um assunto polêmico, demora muito. Sim. E eu só tenho meia hora aqui. Teria que ser a manhã toda para falar de maçonaria. Certo. Entendeu? Então qualquer pessoa pode ser convidada para fazer parte da maçonaria. Ela é convidada. Aí vai ser feito um estudo da vida dele, família, todos aqueles detalhes de família. Ele tem que ter família, tem que acreditar em Deus, tem que ser um cristão, pode ser evangélico, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser de candomblé, pode ser espírita. Agora, se disser que não acredita em Deus, esse já está eliminado. Está fora. Está fora. Está eliminado de entrar a proposta dele. Que depois que entra a proposta vai ser analisada e ele pode ser eliminado. E se entrar e depois se descobrir alguma coisa, como a semana passada, ele é expulso.
Agora, Picolé, no imaginário popular, a crença mais forte é de que a maçonaria trabalha combatendo as religiões e que haveria aí esses segredos que seriam coisas obscuras, voltadas para o mal. Como é que você acha que esse pensamento foi construído? E o que é verdade ou não no seu entendimento? Pergunta ótima, viu? Pergunta ótima e eu vou responder. Você vê essa história de hoje em dia de fake news existe desde que começou o mundo. Aí o que é que ocorre? Na época da Inquisição, a Igreja Católica fazia tudo aquilo que nós sabemos na época da Inquisição. E a maçonaria era contra esses métodos que a Igreja Católica usava. E aí a Igreja Católica começou a ser contra a maçonaria. E aí o que é que ela fez? Começou a inventar os fake news daquela época. Sim. Inventou que maçonaria era coisa do diabo e aquelas histórias todas para poder combater a maçonaria. Só que tinha um detalhezinho que a Igreja Católica não sabia, que tinha naquela época vários padres maçons e a Igreja Católica não sabia que ele era maçom. Então tudo que a Igreja Católica armava contra a maçonaria de imediato já ficava sabendo, sem ter ainda celular nem nada, entendeu? Então a Igreja Católica naquela época batia de frente com a maçonaria, porque a maçonaria combatia tudo aquilo da Inquisição. Foi uma miséria total. Depois teve a história de Martim Lutero, que era um padre, advogado, que aí fez o protestantismo. Picolé, tem uma pergunta que é curiosa e deve ser da nossa audiência também. E essa história aí de bode, me conte aí, o que é esse negócio de bode aí? Por que bode? Porque eu nunca entendi essa história desse bode. Me explica aí, por favor. Repare bem, a história do bode é o seguinte: você sabe que se você der um chute numa galinha, ela grita. Ela sai gritando. Quando ela bota o ovo, ela sai gritando. A pata bota um ovo muito maior do que a galinha e não grita. É caladinha. O bode é a mesma coisa, o bode apanha e é caladinho. Então, por causa disso, foi que botou, não, a maçom é o bode. É porque apanhava, como eu falei o exemplo da Inquisição, apanhava e ficava calado. Não contava, aí botaram esse apelido de bode por isso. Não tem nada a ver com sacrifícios, nada Não, isso aí, o sacrifício é as histórias daquela Igreja Católica que falava aquilo naquela época. Inclusive, para se você me perguntar qual é o maçom mais importante de Alagoinhas, quem foi o maçom mais importante de Alagoinhas, eu vou lhe responder, foi Cide Bastos. Sim. Cide Bastos, porque Cide Bastos sabia daquela coisa, daquela rusga que tinha da Igreja Católica. O que é que ele fez? Ele deu o terreno e construiu aquela igreja bonitona, a Igreja São Francisco. Sim. Aquela igreja bonita, foi Cide Bastos quem deu para a Igreja Católica. E ele fez isso uma forma de cortar as arestas. Sim. Entre a Igreja Católica e a maçonaria da época. Pois bem, ele deu o terreno, deu a infraestrutura para fazer a igreja, e a Igreja Católica, em reconhecimento, colocou um salão de estudos e botou o nome dele, Salão Cide Bastos. Se você chegar na Igreja São Francisco, do lado esquerdo ali, aquele salão era o salão de estudos que botou o nome de Cide Bastos, em homenagem ao maçom mais importante de Alagoinhas. Ele foi o fundador da loja Caridade e Sigilo. Certo. Primeiro foi a Caridade e Sigilo, depois foi o Obreiro da Fraternidade, que eu faço parte, meu pai fez parte, e por último teve a 25 de dezembro, lá na Rua da Usina, com oficina. Agora você faz... O antigo oficina. Você faz referências aí a Davi, a Salomão, que são, entre aspas, personagens bíblicos. Exatamente. A maçonaria utiliza a Bíblia como referência? Tem algum livro especial? Muito bem, repare bem, senhores ouvintes,
A Bíblia Sagrada, ela foi escrita e depois foi sendo traduzida. Aí o que é que acontece? Quando vai sendo traduzida, o tradutor muda alguma coisa de acordo com o interesse dele. Sim. Ele sai mudando. Aí o que é que aconteceu na Bíblia? Deram sumiço em alguns livros da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Esse aí é o Salmo 133. Aí o que é que acontece? A Bíblia, o Salmo 133, é esse salmo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é o Salmo 133. Sim. Na Bíblia evangélica. Certo. Se você chegar numa livraria e comprar uma Bíblia sem ver qual é, ela pode ser a Bíblia católica ou pode ser a Bíblia evangélica. Porque a Bíblia católica, o Salmo 133, ele é o Salmo 132. Tá. Então a maçonaria usa a Bíblia evangélica, onde o Salmo 133 é esse que eu falei. Sim, e tem até, às vezes, alguns evangélicos que falam mal da maçonaria, vai na onda da Igreja Católica, da Inquisição. Sim. Nós temos vários e vários pastores, maçons, padres. Mas então o que é a maçonaria? Qual é o objetivo da maçonaria? Muito bem. Repare bem o que é que Salomão, rei Salomão, né? Eu vou falar que rei Salomão era inteligente em pleonasmo. Para começar, ele é filho de Davi. Sim. Aí o que é que acontece? Ele criou uma sociedade que poderia fazer parte pessoas de qualquer cor, pessoas de qualquer assunto, qualquer profissão podia fazer parte dessa associação. E qual era o objetivo dela? Era cultivar a igualdade, a liberdade e a fraternidade. São coisas que agora no século 22 nós labutamos aí para ter igualdade, liberdade e fraternidade. É o objetivo principal da maçonaria, são esses três itens: igualdade, liberdade e fraternidade. Isso foi lá o Salomão, filho de Davi. Sim, então a Bíblia, quando nós vamos fazer a reunião lá no templo maçônico, nós abrimos a reunião abrindo a Bíblia Sagrada. Tem países que não é cristão, tem o budismo, abre o livro budismo. Cada lugar tem o seu livro sagrado. Sim. E é aberta na hora de ter a reunião maçônica. Então, no nosso caso de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, é a Bíblia. E que em 1717 a Inglaterra, mas a França fez um encontro mundial e escreveu algumas regras. Certo. Como, por exemplo, a gente fala que futebol, quem inventou foi inglês. Não foi, não. Quem inventou futebol foi o chinês. Agora, quem fez as regras das 4 linhas foi o inglês. E pegou a fama. Certo. Então, em 1717, uma reunião maçônica mundial escreveu algumas coisas, botou no papel, organizando a coisa feita por Salomão 1000 anos antes de Cristo. Falar nisso, eu já ia esquecer. Se vocês todos que estão nos ouvindo for procurar a Bíblia, você vê falar em Jesus. Olha, maçonaria não é religião. Certo. Não é religião, aceita pessoas de qualquer religião, tanto que acredita em Deus. Pois bem, então se você for na Bíblia, você vai ver falar em Jesus do dia que ele nasceu até os 13 anos. Tá. Você acha na Bíblia. Depois disso, pula para 30 anos de idade. Aí você acha novamente na Bíblia de 30 anos a 33 anos de idade. Então, repetindo, a Bíblia fala em Jesus do dia que ele nasceu até os 13 anos. Depois desaparece da Bíblia, só vai aparecer de novo
com 30 anos de idade e fica até os 33. É aquilo que eu falei, que teve livros que deram sumiço. Sim. E teve livros que mudou a numeração na época das traduções. E a Igreja Católica deu sumiço de algumas coisas que não interessavam por causa da Inquisição. Certo. Pois não, pode continuar a sua pergunta. Sim, então, uma outra questão assim que as pessoas perguntam muito, e hoje, como as mulheres estão ocupando mais espaços na sociedade, primeiro, se a maçonaria ela é exclusiva para homens ou se há algum tipo de discussão, de debate, de reflexão dentro da maçonaria para que também as mulheres possam fazer parte. Por que só os homens que fazem parte dessas reuniões? Pronto. Deus, quando fez o homem, primeiro fez o rascunho, fazendo o homem. Depois ele pegou a costela e fez a mulher, que foi o projeto definitivo. Você sabe que para fazer um projeto, primeiro você faz o rascunho. Sim. Foi o homem. O protótipo. É o protótipo. Aí depois Deus pegou, tirou uma costela do homem e fez a mulher, que foi o projeto definitivo. Pois bem, a mulher da maçonaria faz parte e muito. Ela é esposa do maçom, ela participa de atividades para atender a comunidade mais pobre, a parte da educação, porque quem tem que dar educação é a família. A escola dá o saber, matemática, física, química, biologia, para ensinar o menino que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Agora a educação quem dá é a família. Então as esposas faz parte dessa educação para dar aos meninos, que ele, por sua vez, começa também fazendo parte da maçonaria com o grupo chamado os Demolês. A partir de qual idade essas crianças? 5 anos de idade, ele começa com bebê no bar da mãe, ele já vai para a reunião. Certo. Com a mãe. E aí 5, 6 anos, 7 anos, ele já começa a ser o Demolê. As mulheres também, filha de Jó, elas vestem aquela roupa branca bonita, entendeu? Isso principalmente lá nos Estados Unidos, porque lá quem fundou a maçonaria lá foram os evangélicos. Sim. Que saíram da Inglaterra para fundar uma terra para eles. E aí a maioria é evangélico, e aí tem as filhas de Jó e os Demolês. Agora, Picolé, me explique a seguinte questão. A gente tem aí a maçonaria, então, que é formada por homens, por mulheres, cada um com a sua atividade. A sua atividade, mas a gente ouve muito falar de que a maçonaria faz trabalhos sociais, mas devido à descrição, que me parece que é uma das regras, inclusive, da maçonaria, me corrijam se eu estiver errado. Tá certo. A gente não fica sabendo que trabalho foi esse, ou quais são as ações que cada loja desenvolve no município. O que é que a maçonaria faz em termos sociais e qual é o objetivo, né? Muito bem, repare bem, tem aquela coisa que se diz: faça com a mão direita sem a esquerda ver. Ou seja, você faz, mas não, no geral a maçonaria não fica divulgando o que fez. Fazendo propaganda. Faz propaganda. E aí a 93 não ganha dinheiro da maçonaria porque não tem a propaganda. Sim. Entendeu? Então faça com a mão direita sem a esquerda ver. Tem fé? Tem. Fé sem obra é morta. Isso aí nós sabemos. Entendeu? Então é isso. Por isso que ela não divulga o mínimo possível. Certo. Então a gente já está se aproximando do final do nosso tempo. Meia hora rápido. Tem ainda os segredos da maçonaria, mas antes, como até uma espécie de homenagem, né? E de conhecimento da sociedade. Certo. Você tem a permissão de citar outros maçons daqui da cidade, pessoas que estão envolvidas nessas lojas? Pronto, eu citei as 3 lojas com os que, se fosse no mundo profano, seria o presidente. Sim. A da minha loja é Carlos, da loja obreira da Fraternidade é Carlos. Da 25 de dezembro é o Vitor, que é oficial da Polícia Militar.
e da caridade é Joildo. Joildo, grande contador do tempo de Murilo Cavalcante. Pronto, então eu digo, se eu for começar a citar, eu não vou citar alguém, vai zangar o outro. Então, o grande maçom de Alagoinhas foi Cid Bastos, que foi o que ajudou a construir aquela igreja São Francisco. Mas tem algum quantitativo de maçons na cidade que as lojas já mapearam? Pronto. Isso é o seguinte: nós temos os maçons que participam. A minha loja é dia de terça-feira reunião. Certo. Você vai na reunião uma vez por semana, terças-feiras às 20 horas. Tá. Tem a Caridade e Sigilo, que é na segunda-feira. Algumas datas especiais, como hoje, por exemplo, vai ter uma iniciação na Caridade, vai ser hoje de tarde. Certo. Vai ser hoje, é sábado, mas lá é segunda-feira. Tem também a 25 de dezembro a loja, que é na quinta-feira. Pois bem, então uma vez por semana que você se ocupa com o trabalho maçônicos, entendeu? E para entrar, a pessoa se candidata? Não existe candidato por vontade própria. Tá. Ele é convidado por alguém, às vezes um irmão ou a esposa do irmão, que nós chamamos de cunhada, comenta: olha, fulano de tal, o perfil dele, ele é uma pessoa cristã, é católica, é evangélica, é espírita, não pode convidar ele. Aí convida. Certo. E tem uma informação também, viu, Cláudio? Sim. No seu caso, se o senhor fosse convidado, ter um perfil, por mais que você queira, olha a importância da mulher para a maçonaria. Sim. Só se a sua esposa aprovar. Se o maçom, o candidato a maçom, ele não tiver aprovação da sua esposa, ele em nenhum momento jamais vai adentrar a nossa ordem. Exatamente. Não vai ser o maçom sozinho. Certo. O maçom não sei quem divorciou. Aí foi um fato que aconteceu depois. Mas no normal, a esposa, onde tiver um grande homem, tem uma mulher na frente dele. Para fazer a coisa. Tá certo. Picolé, agora vamos então aos segredos maçônicos, que eu não sei se são muitos, mas o ouvinte tem muita curiosidade. Agora, antes de falar do segredo, eu vou soltar uma mensagem para o dia de hoje, que era para eu ter lido no início, e aí passou. Dia do maçom. Hoje é um dia especial de comemoração, mas também de reflexão. A maçonaria sempre esteve presente como protagonista na história do nosso país. Os maçons buscam, desde os tempos antigos, 1000 anos antes de Cristo, preservar princípios importantes que balizam nossas vidas: liberdade, igualdade e fraternidade. Dentro desse tríplice cordão, a tolerância e o amor ao próximo são bases importantes que, infelizmente, vêm se perdendo na trajetória da humanidade. Nós estamos firmes nesse grande e árdua tarefa de reafirmar a capacidade das pessoas de demonstrar amor pelo próximo, de buscar sempre a união fraternal e de estimular a tolerância, mostrando a necessidade de nos colocarmos no lugar do outro. Parabéns aos irmãos e vamos continuar na busca por uma sociedade melhor para todos. Parabéns a todos, né? Pronto. Vamos então ao segredo. Aos segredos. Rapaz, você vê, o povo fica querendo saber, ele não quer saber qual é o objetivo da maçonaria. Sim. Qual é o segredo da maçonaria? Primeiro que, para ela existir desde 1000 anos antes de Cristo, é porque ela soube ter segredos. Sim. Aí deixa eu dar um exemplo de como é o segredo principal. Isso foi lá desde a época de Salomão, porque Davi foi o pai, mas Salomão foi quem iniciou 1000 anos antes de Cristo. Pois bem, qual é o negócio do segredo? Admitamos que você vai no banco abrir uma conta conjunta. Você criou uma empresa, um MEI, uma empresa vai ter uma conta conjunta, CNPJ. Como é que você mantém o segredo da senha? Você é sócio, mais Rodrigão. Como é que você faz manter o segredo da senha?
Ou anota ou na memória, guarda na memória. Sim, mas os dois sabem. Se dois sabem, não é segredo. Ah, sim. Se dois sabem, não é segredo. Então, o que é que a maçonaria fez? Isso lá desde Salomão, para manter o segredo. Vou dar um exemplo com a conta do banco. Tá. Você vai no banco abrir a conta, a gerente diz: olha, você vai digitar agora 6 algarismos para senha. Aí você digita 2 algarismos, sem Rodrigão ver quais são os 2. Certo. Aí depois Rodrigão digita mais 2 algarismos, sem você ver quais são. Depois você digita 1 e ele digita 1 para completar os 6 dígitos. Certo. Resumindo, a senha existe. Você sabe um pedaço do segredo. Certo. Você só sabe um pedaço. Entendi. E ele só sabe um pedaço. E os dois juntos, Só pode movimentar a conta se os dois se os dois concordarem. Então, para você manter o segredo, só acontece algum assunto se está reunido e aí junta. Quando junta, aí completa o segredo daquele assunto. Aí pronto. Aí abre e começa a discutir o assunto. Certo. Entendeu? Então, Sim. o segredo é segredo porque só um sabe seu pedaço. Certo. Cada um sabe seu pedaço. Então, não vai acontecer de espalhar o segredo. Ô Picolé, a gente tem participação. É um áudio e ligação ou somente áudio? Um áudio com a participação. Isso é ótimo, isso é Bom ótimo. dia, Vamp, bom dia, Picolé, bom dia, ouvinte 93. Meu caro amigo Picolé, Muito bem. eu gostaria de fazer uma pergunta Pode. que quase todo mundo anda alardeando aos 4 ventos. Certo. Primeiro que a maçonaria é uma coisa sigilosa, né? Que quem não é de dentro não sabe nada sobre a maçonaria. Certo. Aí tem um símbolo que é a régua e o compasso, né? Certo. A régua e o compasso e um olho no meio. Eu queria que você explicasse esse símbolo e uma pergunta que eu vou lhe fazer. É verdade que a maçonaria interfere diretamente na política de quem vai ser o quê? Isso procede ou é fake news? Muito bem, pergunta ótima. Repare bem, primeiro a pergunta que você fez sobre a parte de geometria. Salomão tinha muitos pedreiros, eram os arquitetos da época. Então os arquitetos da época, eles usavam a geometria. Então todas as obras para serem construídas era baseado no triângulo, no retângulo, entendeu? Então é por isso que ele tem no símbolo, você tem o compasso, você tem a régua, você tem a trena, porque foram os pedreiros quem ajudava na construção dos templos. Sim. Aí você vê falar no templo de Salomão, que inclusive tem um em São Paulo, o templo da igreja Universal. Eu não fui lá ainda, eu tenho vontade de ir. Eu também tenho. Eu tenho vontade de ir. Quer dizer, é uma coisa gigante, é tudo baseado na geometria. Sim. É tudo baseado na geometria. Aí, vindo a outra parte da sua pergunta sobre política, repare bem, os Estados Unidos da América, se você pegar o dinheiro americano, tem lá os símbolos maçônicos, que eles saíram da Inglaterra e foram fundar uma terra nos Estados Unidos, foram os evangélicos. Pois bem, e aí o que é que aconteceu com isso? Os Estados Unidos eles foram para lá para fundar uma terra. Já no Brasil não, os portugueses que vieram para aqui vieram explorar os bens da terra. Tá. Já nos Estados Unidos eles foram criar uma terra para viverem. Então, lá nos Estados Unidos nós tivemos vários presidentes americanos que dentro da maçonaria não deve discutir política.
política partidária, sim, mas discute política de meio ambiente, política econômica, várias políticas de algum objetivo. Pois bem, aí nos Estados Unidos tivemos vários presidentes maçons. Dou como exemplo George Washington, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, o maçom. Depois veio o 5º presidente dos Estados Unidos, James Monroe. Depois veio o 7º presidente, Andrew Jackson. Depois veio o 11º, James Polk. E vai depois o 15º, 17º, 20º, o número 25, o número 26, que foi o grande Roosevelt. sim. Foi o número 25. Depois teve o 26, ele novamente. Depois o 27, depois o presidente número 29. Depois o outro Roosevelt, foi o 32. Você teve o 33. Você teve o presidente 36, o presidente 38, o presidente 42. Então, os Estados Unidos da América, sem discutir política partidária dentro da maçonaria, e a maçonaria construiu os Estados Unidos da América. Certo. Aí, se você perguntar, e no Brasil, o certo é não discutir política partidária dentro da maçonaria, mas nós tivemos no Brasil Dom Pedro, maçom, tivemos Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, militar, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Washington Luiz, Café Filho, Nereu, Jânio Quadro, o vice-presidente atual do Estado do Brasil, que o presidente é Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão é da maçonaria. Certo. Ele é da maçonaria, entendeu? Então, apesar de internamente não discutirmos política partidária, mas quando a gente vai na prática, a gente vê que quem construiu os Estados Unidos da América foi a maçonaria. E no Brasil, eu cito aqui vários maçons que foram o presidente da República. E aí eu cito no Brasil, cadê a listagem aqui? A pesca. Nós temos padres, bispos, arcebispos, e etc. Tá aqui uma listagem grande. É grande aí. Grande, entendeu? É só para lembrar, entendeu? Então, a pergunta foi ótima, tá de parabéns em ter feito a pergunta. E assim, o nosso atual vice-presidente, ele é maçom também, o Hamilton Mourão. Mourão, sim, exatamente, é maçom e é candidato agora a Senado. Senador do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul. Acho que é Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Depois a gente dá uma conferida. Picolé, muito obrigado pelos esclarecimentos. Parabéns pelo Dia do Maçom, que vocês continuem tendo esta união e também estas ações sociais sigilosas, porque não são com o objetivo de aparecer, de fazer qualquer tipo de propaganda. E um abraço extensivo aí a todos os maçons. Para concluir, de Alagoinhas e região. O Dom Pedro, foi ele que deu aqui a bandeira aqui atrás, olha. Ele deu aqui a bandeira, foi o grito da independência, foi Dom Pedro. E o detalhe, ele estava viajando e a esposa dele, no dia 2 de setembro, soltou um decreto dizendo que o Brasil estava definitivamente independente de Portugal. Certo. 2 de setembro, foi a esposa dele que assinou o decreto. Quando ele veio viajando, em 7 de setembro, quando ele soube da coisa, puxou a espada e fez o que todo mundo sabe. E a coisa nasceu em agosto, com a reunião das maçonarias, e aí criou o 20 de, que é o dia do maçom. Pronto. Muito obrigado, Picolé. Só corrigindo a informação que eu falei, me confundi aqui, o Hamilton Mourão é candidato a senador pelo Rio Grande do Sul mesmo. Pelo Rio Grande do Sul, Nós vamos a um rápido intervalo comercial, já voltamos. Vamos entrevistar a seguir a Maria de Lourdes, que é presidente da PLB, sindicato, Delegacia Litoral Norte, Delegacia Norte, Litorânea Norte, Entre Rios, e o Cassiano Benevides, que é diretor da Regional Norte da PLB, sobre as demandas e problemas da rede municipal de educação do município de Entre Rios. É um instante só, a gente volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Picolé.